Irmãos, na vida, durante a vida nossa, assim, nós recebemos muitos convites, dos mais simples para aqueles mais, eu diria, mais relevantes, né? Convites para um passeio, uma viagem, convite para um aniversário, convite para uma visita hospitalar, né? Para participar de algum, até mesmo velório, nós fomos convidados, etc. Mas, conforme foi lido agora há pouco no Evangelho de Mateus, nesse capítulo 11, nós temos aqui um convite que não é sábio negar. Por exemplo, depois de crente em Jesus Cristo, eu fui convidado para ser padrinho de uma criança. Então, com muita sabedoria, eu assim, rejeitei o convite. Depois de crente, com conhecimento a respeito desse costume, eu ali rejeitei o convite, mas não houve muitas consequências. Talvez ali a pessoa ficou meio chateada por eu ter rejeitado. Então, realmente, tem convites que, ao rejeitar, não tem assim, muitos problemas, não tem muito efeito. Mas eu diria que o convite que o Senhor Jesus faz, o convite que Jesus faz ao pecador, a rejeição a problemas, e problemas sérios. Então, eu diria realmente que não é sábio rejeitar um convite feito pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Capítulo 11 aqui de Mateus, assim, de uma maneira bem resumida, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O fardo do pecado, as consequências do pecado. E se formos considerar que o pecado, uma vez considerado como um peso realmente, a contabilizar quantos pecados uma pessoa comete durante a sua vida, realmente é um fardo pesado, além das suas consequências, que a própria palavra de Deus prevê que haverá sobre a vida daquele que realmente permanecer no pecado. E o Senhor Jesus, ele oferece esse alívio, esse perdão. É bem verdade que no convite que é feito do Evangelho, é mencionado ali as razões pela qual um pecador necessita aceitar esse convite. Há alguns textos da palavra de Deus que, de maneira bem resumida, eu diria que traduz ali a mensagem do Evangelho. João 3,16, por exemplo, pode ser muito bem desenvolvida ali uma mensagem, quando se diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, mencionando ali o maravilhoso amor do nosso Deus, abrangente, que cobre realmente uma multidão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A manifestação desse amor é o próprio Filho, o único Filho, que foi enviado com um propósito. Como diz ali em 1 Timóteo 1,15, o apóstolo Paulo discorrendo a respeito da experiência dele, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Então a missão do Filho de Deus foi exatamente essa: tomar o lugar de pecadores que nele confiar. Então, nós acreditamos que o Senhor, ele fez a obra, consumou a obra da salvação, e através desse convite, ele é divulgado essas boas novas. Cristo salva o pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. O motivo deste amor: para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Então, envolve realmente a questão fé, para se apropriar desta bênção, né? Em princípio, nós temos aqui uma verdade bem abrangente: Deus amou o mundo de tal maneira. Mas no fim do versículo, afunila, para que todo aquele que nele crê, somente para os que creem na verdade do Evangelho, não venham a perecer eternamente, mas pelo contrário, recebam a vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 3, também é mencionado ali: Cristo morreu pelos nossos pecados. Ou seja, um crente fazendo essa afirmação, alguém que acreditou que Cristo morreu, tomou o lugar, foi punido por causa dos meus pecados. Nós somos os transgressores. Nós que merecemos a punição. Mas a obra de Deus, da salvação, consistiu nesse sentido: Cristo tomar o nosso lugar. Então, a mensagem do Evangelho, verdadeiramente, ela não é complexa, ela é bem simples. Não podemos, assim, torná-la difícil. Agora, é importante que essa mensagem alcance um coração humilde, porque a própria palavra de Deus diz que Deus, Ele oculta esta verdade daqueles, assim, que são considerados como sábios e entendidos, né? Sábios e entendidos, pessoas orgulhosas, pessoas que até rejeitam acreditar numa obra realizada por aquele declarado como filho de Deus. Para o mundo diz que é uma loucura isso. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus operando na vida de um pecador. Portanto, irmãos, o Senhor Jesus, Ele deu a ordem para que esta mensagem do Evangelho, as boas novas da salvação, fosse divulgada. Como no estudo de hoje pela manhã, a última questão que eu mencionei é a igreja tomando mesmo essa responsabilidade para si, não se omitindo e cumprindo aquilo que o Senhor Jesus designou que a igreja fizesse. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura, né? Aproveitando as oportunidades, as ocasiões, fazendo isso de uma maneira planejada, de uma maneira intencional. Devemos aproveitar as oportunidades. Eu tomo muito para mim o que o Senhor falou: devemos fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Então eu entendo ali que o dia é a vida, é o tempo de vida que Deus nos dá para o serviço, para servi-lo. A noite é a morte. Acabou a vida, não tem mais como fazer a obra. Então, precisamos e devemos aproveitar a oportunidade enquanto Deus nos dá cada dia de vida, né? Cada dia de vida é uma bênção. Eu creio que quando encerrar a nossa missão aqui na Terra, o Senhor nos leva para junto dele. Mas se Ele está nos concedendo tempo de vida, não é à toa. Não é à toa, não é por acaso. Temos uma obra para realizar. E a igreja deve se empenhar nesse propósito de anunciar as boas novas do Evangelho, fazendo o convite para vir a Cristo. Fazendo o convite para vir a Cristo, mostrando a necessidade do pecador, a urgência. Tudo aquilo que nós aprendemos aqui em textos que realmente representa evangelismo. Evangelismo, esse hino que acabamos de cantar, não sei se os irmãos perceberam como ele é bastante pertinente ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, vem já, descanso te dará. Ó, vem sem demora ao Salvador. Um convite que não devemos rejeitar. Um convite que precisamos considerar muito, muito seriamente. E nós louvamos a Deus porque nessa assembleia aqui,
desse grupo reunido. Tenho certeza que uma maioria aceitou esse convite e tem usufruído das bênçãos do Senhor. Mas, irmãos, eu queria tomar um outro texto da palavra de Deus, uma parábola, para desenvolver a mensagem desta noite. Eu percebo que nesta parábola aqui contempla realidades na igreja. Eu acho interessante porque ela cobre assim todo realidades que podem existir no contexto assim da aceitação, da rejeição da mensagem do evangelho. Mas eu quero compartilhar com os irmãos a passagem que está em Mateus mesmo, capítulo 22. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 22. Eu quero fazer a leitura nesse momento. Mateus, capítulo 22. Faço um pedido mesmo para que todos que aqui estão possam ser abençoados, possam ser contemplados, né? Possamos assim preparar o nosso coração para aquilo que Deus tem para nos falar nesta noite. Então diz assim para a palavra de Deus no capítulo 22, Evangelho de Mateus. De novo, entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso, ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar nesse momento. Pai, queremos te agradecer pela tua palavra que nos traz verdades, Senhor, essenciais para aqueles que necessitam da tua graça salvadora, Pai. E não só aqueles que necessitam, mas aqueles que já receberam, precisam se valer desta palavra para que possam guiar os seus passos, Senhor. E nesta noite pedimos que esta palavra seja instrumento do Espírito Santo, Pai, para fazer a obra de convencimento, Pai, de regeneração, Pai, até mesmo para restauração, fortalecimento, que ela seja aplicada conforme a necessidade particular, individual, pessoal de cada pessoa que aqui está. Este pedido, Senhor, nós te fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Irmãos, capítulo 22
no Evangelho de Mateus, nós temos aqui a parábola das bodas, a celebração, boda, celebração de um casamento. E nós compreendemos que uma parábola é uma história terrena, uma história que tem ou representa verdades espirituais ou verdades celestiais. E de cada parábola que o Senhor contou, certamente aqui tem coisas que nós podemos extrair, fazer aplicações, os seus significados, etc. Aplicando sempre aquelas verdades centrais da palavra de Deus e que devidamente assim conduzida, nós podemos receber da parte de Deus aquilo que realmente vai nos fazer muito bem. Então, eu poderia dizer aqui da oferta do Evangelho, das boas novas da salvação. Poderia dizer aqui que algumas figuras que nós temos aqui, por exemplo, no versículo 1 diz assim, de novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei, que pode representar a figura de Deus, que celebrou as bodas, ou seja, o casamento, de seu filho, Jesus Cristo. Então enviou seus servos, são os mensageiros, a chamar os convidados. Pelo menos os convidados que aceitaram o convite, representa a igreja. E a partir do versículo 4, nós temos o seguinte. Eu quero fazer a leitura do versículo 4 ao versículo 7, que diz assim, enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então, eu quero pontuar, eu quero intitular esse trecho aqui da seguinte maneira. Os que rejeitaram o convite. E esta é uma verdade. A palavra de Deus tem sido divulgada, anunciada, e nós sabemos que há pessoas que rejeitam as boas novas do Evangelho. Então já é uma verdade que nós podemos extrair daqui. É dito aqui que ele enviou 1, 2 vezes. O convite foi feito mais de uma vez. E também é uma verdade, há pessoas que já foram, digamos, evangelizados, já foram, assim, alvos de uma pregação ou de uma evangelização, já ouviram pelo menos 2 vezes as boas novas do Evangelho. Mas que, no entanto, ainda continuam rejeitando, continuam se mantendo ainda na incredulidade, na descrença em relação às verdades de Deus. E justificam, né? Justificam. Aqui nós temos, versículo 5 diz assim, eles não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Então, justificativa àqueles que evangelizam, por exemplo, no seminário, quando íamos para o Porto, a gente ouvia alguns, mas sou jovem, né? Ainda tenho muita coisa para aproveitar. Então, é recebida assim com uma certa repugnância, como que se fosse uma coisa ruim, o convite que o Senhor faz para o pecador. Então, são muitas as justificativas. E aqui deixa bem claro que isso realmente acontece. Muitos estão tão envolvidos com as questões materiais, com as coisas terrenas, temporais, que não veem assim o interesse. As coisas terrenas se tornam um obstáculo para aceitar o Evangelho.
uns têm fazendas para cuidar, negócios para administrar. E é o interessante que são coisas lícitas, não são coisas assim proibidas. Mas o problema é quando essas coisas têm uma primazia sobre a vida de uma pessoa. Pessoas são tão centradas nas coisas terrenas, materiais, e não têm assim o devido cuidado com a área espiritual. Algumas verdades falam a respeito de homens, assim, pessoas, digamos, que tinham patrimônios ricos, que se regalavam, viviam sem se importar com a questão espiritual, com a sua alma. E de repente a morte chegou. E a morte não manda aviso. Às vezes chega repentinamente. Nós sabemos que a morte hoje em dia tem se manifestado de maneira muito mais presente, né? Até mesmo as doenças têm se propagado de tal maneira que, digamos, o diabetes não se havia falar, hoje já tem criança com diabetes e já vem realmente uma doença terrível. Eu sofro essa doença. E a questão de outras doenças, por exemplo, em Maués agora, o irmão de um ex-prefeito que é deputado e que está no governo atual aqui do Amazonas, a morte chegou de repente, teve um ataque cardíaco. Agora essa semana. O tio dele é o prefeito atual de lá, então veio fulminantemente e acabou a oportunidade. É interessante que a própria morte não é algo que nós, ou a pessoa, costuma a considerar essa possibilidade, mas é uma realidade. Nós somos mortais. E com quem vai ficar o patrimônio, o negócio, o investimento, tudo aquilo que adquiriu nesse mundo? Vai levar consigo? Não. É preciso compreender que uma vez que aceitamos a Cristo, os negócios continuam. Se tiver de haver uma reparação, alguma coisa que não é justa, isso tudo vai ser reparado, mas o negócio continua. Deus dá um direcionamento para cada caso. Mas, infelizmente, aqui nós temos que justificativa vão haver, né? Coisas lícitas destrói quando manejada de maneira imprópria, a ponto de negligenciar a maior prioridade, que é a salvação da alma. É a salvação da alma. Então, irmãos, na segunda oportunidade que o rei enviou, ele foi até enfático e até mencionou ali as coisas que estavam sendo servidas no banquete, algo realmente que era para chamar a atenção. E é interessante, né, meus irmãos, porque além dessas questões que são reflexos, nós sabemos que a rejeição ao evangelho corresponde à questão espiritual, na verdade. Uma cegueira espiritual. É algo tão maravilhoso sendo oferecido e a pessoa não aceita, não rejeita, não quer, né? Podemos dizer assim, não sabem o que estão perdendo. E quando eu digo assim, envolve a questão espiritual, eu posso assim dizer que as pessoas que rejeitam o convite, identifica muito com a parábola do semeador, daquela semente que foi jogada e caiu no beira do caminho. Caminho que é um lugar onde as pessoas passam. Nós podemos entender que é um chão batido, então simboliza ali um coração endurecido. Um coração que realmente não tem muito interesse pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. E na explicação que o Senhor Jesus dá, diz assim, aqui caiu no caminho são aqueles que ouvem a palavra. Mas em seguida vem o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra para que não creiam e sejam salvos. Então fala ali da figura do diabo. Há uma influência demoníaca, espiritual, na vida daquele que rejeita
o Evangelho. 2 Coríntios capítulo 4 menciona claramente ali a influência de Satanás, buscando manter a pessoa escravizada, com o seu intuito de matar, roubar e destruir. E se tal pessoa realmente não considerar a sua grande necessidade, realmente, infelizmente, poderá perecer no pecado. Os irmãos sabem que existe realmente essa influência. Portanto, os que rejeitam o convite, essa é uma realidade. Para não deixar, por exemplo, aqui, o versículo 6 diz assim: e os outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Para não deixar essa... Nós sabemos que muitos missionários, evangelistas, até pastores, mensageiros de Deus, tiveram suas vidas ceifadas, realizando a obra da divulgação das boas novas. É algo bíblico, digamos que temos ali no livro de Atos, Estevão sendo apedrejado, por conta da sua atitude ali de pregar o Evangelho. Nós temos o Tiago, irmão de João, foi decapitado por Herodes. É mencionado acerca do apóstolo Paulo, que também foi decapitado, e não foi diferente com os demais apóstolos. E talvez só João que foi poupado de ser martirizado. Mas o que está aqui escrito realmente é uma verdade, há um custo, é uma mensagem que não é aceita. Há lugares que são muito, tratam com muito desprezo a mensagem de Deus. São verdades que todo evangelista, alguns irmãos aqui que já receberam resposta atravessada, alguma ofensa, isso é uma verdade. Aqui nós temos a situação mais extrema, que é a morte. Mas é uma verdade, e isso não deve ser razão para retroagirmos. Pedro e João sendo ameaçados, não pregnais em nome de... Não podemos deixar de anunciar, de falar daquilo que vimos e ouvimos, porque há uma ordem, há um impulso do Espírito Santo para que essa mensagem não seja. E nós temos aqui no versículo 7, que o rei ficou irado enviando suas tropas, então nós temos aqui julgamento. Nós temos julgamento aqui. Está escrito ali no livro de Hebreus: ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. Então haverá, certamente, um tratamento com aqueles que fizeram mal aos mensageiros, se não se arrependerem, haverão de prestar conta com o nosso Deus. Muito bem, fechando aqui esse ponto, nós estamos concluindo que o convite da salvação, que é oferecido de graça, ele encontra rejeição. Não é sábio fazer isso. Não é bom rejeitar o convite, o amor de Deus. Continuando aqui, versículo 8 diz assim: então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus, bons, e a sala ficou repleta de convidados. Aqui nós observamos novamente, irmãos, a verdade de que o Evangelho, ele vai além das fronteiras. Há uma menção que a salvação, em princípio, era destinada de maneira nacional para o povo judeu, mas se tornou internacional. Era uma obra exclusiva, mas se tornou inclusiva para todo pecador.
Tem um hino que é mencionado assim, é o hino de número 15, só para mencionar aqui, diz assim: a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Nossa mente, muitas das vezes, ela tem uma repulsa, irmãos, para rejeitar e achar por não merecer o pecador mais terrível de ser agraciado com a salvação. Um assassino, um estuprador, um ladrão, foge assim da nossa capacidade de, assim, considerando a nossa natureza, de dizer que não merece. Mas nós merecemos, por acaso? Não merecemos. Então, é o mais vil pecador. O apóstolo Paulo disse o principal. Né? Não sou nem digno de ser chamado. Eu persegui a igreja, eu mandei matar crente, mandei prender, mandei blasfemar, mandei negar a Cristo. Mas eu fiz na ignorância, na incredulidade. E o Senhor me concedeu misericórdia porque eu era culpado dos meus pecados. E aqui nós temos maus, bons, pessoas sendo convidadas, qualquer um. O evangelho alcança qualquer pessoa. Deve ser divulgado para toda criatura. Até o mais blasfemo daqueles pecadores, irmãos. Não podemos nem selecionar a quem evangelizar. Nós temos que aproveitar as oportunidades, porque aqui mostra esta verdade. E o interessante, irmãos, que nós temos aqui, que há um banquete de bênçãos espirituais preparado para os convidados que aceitarem. Porque nesse ponto aqui nós temos os que aceitaram o convite. E quando eu digo que há um banquete de bênçãos preparados para os convidados, eu estou considerando como ele falou aqui. Já preparei meu banquete, os meus bois cevados, e foram abatidos, e tudo está pronto. Salvação está consumada. Há um banquete de bênçãos preparado para aqueles que aceitarem o convite. Para aqueles que aceitarem. E eu posso dizer, irmãos, que essas bênçãos que faz parte desse banquete foram adquiridos no mérito de Jesus Cristo. Esse banquete expressa ou representa o amor de Deus e a sua boa vontade de abençoar. E se nós considerarmos aqui, para citar alguma, eu posso dizer, iguarias desse banquete que Deus nos oferece, como eu falei pela manhã, a salvação é totalmente de Deus, do começo ao fim. Por exemplo, nós temos o banquete preparado para aqueles que aceitaram a fé. A fé é algo oferecido. Efésios 2:8. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. É um dom de Deus. É um presente de Deus. Começa por aí. Ele concede a fé para você crer de todo o coração em Jesus Cristo. Conforme mencionamos hoje pela manhã, aquela crença firmada, determinada, convicta, onde tu diz: Senhor, entrego minha vida a ti. Que o Senhor seja mesmo não só o meu Salvador, mas o Senhor que vai me guiar. Aquela fé que tem uma representação muito forte no batismo, de que verdadeiramente eu morri para o pecado. O velho homem ficou sepultado e eu ressurgi para uma nova vida. Andando em novidade de vida. A fé redentora faz isso e Deus dá essa fé. Uma fé que não é inativa. Ela opera. Ela realiza a obra. Ela tem por energia, por base, a palavra de Deus.
Não somente a fé, irmãos, mas diz que os dois elementos da conversão é fé e arrependimento. E o arrependimento é Deus que dá também para o pecador. O arrependimento dos seus pecados. O reconhecimento que tem ofendido a Deus. E até mesmo a consciência como Deus tem tido misericórdia. Qualquer pessoa, irmãos, que ainda não tem a graça da salvação, a cada dia é Deus mostrando a sua bondade e a sua misericórdia. Porque poderia ter ceifado já essa vida. Diz que a longanimidade de Deus, é a paciência de Deus que pode conduzir alguém ao arrependimento. Veja na sua Bíblia, vamos checar aqui, Atos capítulo 11. Olha o arrependimento como é Deus que nos dá. É o próprio Deus que concede o arrependimento, que contempla ali a conversão, alguém se convertendo mesmo a Jesus Cristo. Eu tenho aqui Atos capítulo 11. Olha como está escrito aqui. Versículo 17. Nós temos aqui. Apóstolo Paulo, Pedro sendo um instrumento de Deus para a conversão de gentios, chamado para prestar esclarecimento. No versículo 17, ele se dirige nesses termos. Pois, se Deus lhes concedeu, falando dos gentios, o mesmo dom, o mesmo presente que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Concessão de Deus. Deus concede o arrependimento. Obra de Deus. Ele nos abençoa e nós simplesmente reagimos a esta graça assim, interna. O Espírito Santo trabalhando mesmo no nosso interior. Isso contém no banquete de bênçãos espirituais, começando por aí. Olha o que tem na bandeja, eu vou dizer assim, de João 5:24. Em verdade vos digo, aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, olha só, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, porque terá seus pecados perdoados. Será justificado, declarado inocente. Vida eterna. Justificação ou perdão, a remissão dos pecados. Ainda diz mais, mas passou da morte para a vida. Olha essa ressurreição espiritual. Só nesse versículo, nessa bandeja de bênção, temos o quê? Vida eterna, né? Livre do julgamento de Deus, porque o Senhor Jesus toma o nosso lugar. Romanos 8:1, agora pois já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E passa da condição de morte espiritual, vida espiritual. Uma ressurreição, uma nova vida. Talvez representando ali o novo nascimento mesmo. Olha o banquete de salvação. Essa é a sua situação, meu irmão? É a tua situação? Amém. Amém. Você que aceitou esse convite, esse banquete de bênçãos espirituais, pela graça de Deus, nós temos. E podemos até mencionar o quê? Por exemplo, João 1:12, a adoção de filhos, se tornar filho de Deus. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Por quê? Porque não eram. Mas por meio da fé em Jesus Cristo, Jesus Cristo é o canal de todas as bênçãos. Com Cristo nós temos tudo, sem Cristo não tem negócio. A adoção, se tornar
filho de Deus. Que privilégio, né? Contempla também o banquete de bênçãos para aqueles que aceitam, assim, o convite da salvação. E que falar ainda do selo do Espírito Santo, conforme está Efésios capítulo 1. Esse aqui nós vamos ler junto, vamos lá? Efésios capítulo 1, não só o selo, mas eu acredito também a habitação do Espírito para aqueles que realmente recebem de todo o coração, aceitam o convite que é oferecido. Eu tenho aqui em Efésios, no capítulo 1, quero ler a partir do 13, que nos diz assim, Efésios 1,13 diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, olha só, o evangelho da vossa salvação, não só ouviu, mas tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, recebeu um selo, um carimbo. Pertence a Deus. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da nossa propriedade. Ou seja, pertencemos a Deus, então aquilo que pertence a Deus, ele vem buscar. E vem buscar aqueles que estão selados. Aqueles que receberam o selo do Espírito. Irmãos, e a ressurreição corporal dentre os mortos, que é prometido para aqueles que creem em Jesus. Que benção, hein? Que maravilha. Nesses termos, morte não é o principal problema. Morte é morrer sem Cristo. Mas morrer em Cristo, temos a promessa da ressurreição. Que coisa maravilhosa. Eu quero ler esse aqui também, João capítulo 11. Vamos contemplar. Que bênção maravilhosa. Às vezes precisamos verificar o quanto nós somos abençoados, ou seja, aqueles que aceitaram o convite. João capítulo 11. Que maravilha, irmãos. Que bênção maravilhosa. O Senhor foi a primícia, ele enfrentou a morte, venceu a morte, e aqueles que confiam nele também vão ressuscitar. João 11, versículo 25 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, voltará a viver. E todo o que está vivendo agora fisicamente e crê em mim, não morrerá eternamente, porque tem a morte eterna. Que banquete. Tem um hino que diz assim, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma. É incontáveis, né, meu irmão? Talvez a gente não tenha essa concepção, mas aqui nós estamos mencionando aquela que está palpável, aqui está clara, que alguém que aceita o convite recebe. E o que dizer da paz, irmãos? A nossa reconciliação com Deus, não somos mais inimigos de Deus. Né? Não tem mais a inimizade. Foi quebrada ali a parede da separação. O que dizer da glorificação dos nossos corpos? Né? Corpo imortal. Que coisa maravilhosa. O arrebatamento da igreja. O banquete celestial da igreja. Então, os que aceitaram o convite têm esse banquete. Essa é a tua realidade, a sua realidade, a sua realidade. Que você diga amém. Amém? Assim seja, conforme diz a palavra de Deus. Eu creio. Irmãos, para finalizar, pastor, realmente tem esse último aqui, que diz assim, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial.
e perguntou-lhe: amigo, como foi que tu entrou aqui? Se tu não estás trajando adequadamente. De quem se trata esta pessoa? De que maneira nós podemos aplicar essa figura aqui? Como é que nós podemos extrair alguma verdade daqui que seja bom, seja oportuno? Eu quero considerar esta pessoa aqui representando, preste bem atenção. É importante isso, viu, irmãos? Os que não aceitaram sinceramente o convite. Porque aqui ele está reunido juntamente com os que aceitaram. Mas houve aqui uma repreensão. Então, será que pode existir isso na igreja? Pode. Pode, meu irmão. Olha, em princípio eu soube por testemunho. E já em Maués, esse ano, um rapaz que congrega conosco, cresceu na igreja, de uma igreja de outro município, e começou a congregar de uma batista regular. E ele me confidenciou: pastor, o senhor sabe que todo esse tempo na igreja eu não tinha convicção. Para a glória e honra do Senhor Jesus. A exemplo da Hebron, lá também eu busco ministrar a mente, para que haja informação onde a pessoa possa analisar, a pessoa possa se autoexaminar. Lá a gente não diz assim: fala para o teu irmão, digo, não, fala para você mesmo, consulta o teu coração, te autoexamina. Até os louvores, eu digo, irmão, o apóstolo disse que nós temos que cantar com espírito, com entendimento, com compreensão. Que às vezes cantamos verdades mesmo, ou seja, pelo menos cantamos verdades através do hino. Verdades espirituais. Eu, perdido, pecador, longe do meu Senhor, Cristo me amou e me salvou, me transformou. É importante ter essa percepção, ter essa questão assim de você não simplesmente estar. E esse irmão, um homem adulto, ele disse: pastor, eu creio que realmente agora eu sou salvo. Agora eu sou salvo. Antes eu percebo que era tanto quanto mecânico a minha atitude na igreja. Olha, irmãos, os que não aceitaram sinceramente o convite. E quem verdadeiramente está nessa condição, poderia dizer, são os que não nasceram de novo. Quem não nasceu de novo não pode ver nem entrar no reino dos céus. Assim declarou o nosso Senhor. Não foram regenerados, não têm o Espírito. A gente pode até ilustrar assim, porque esta pessoa aqui, conforme diz a parábola, estava ali, no meio, junto com as pessoas. Poderia o quê? Pode estar entre a família de Deus, mas não fazer parte dela. Tem essa possibilidade. Podem estar entre os membros da igreja, mas não fazer parte do corpo. Em outro sentido, ele pode até contemplar o céu, mas jamais poderá entrar lá. Isso é razão para se entristecer, ficar cabisbaixo? Não. É para se voltar para o Salvador. Oh, vem, sem demora ao Salvador, porque não estou especulando a fé, a profissão de fé de ninguém, não, mas eu entendo que é algo muito particular, irmão. Qualquer pessoa que pode mesmo se autoexaminar, julgar realmente a respeito da sua conversão.
Muitas passagens bíblicas traz essa verdade. Mateus capítulo 7. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, e diz que vai haver uma reivindicação. Aqui o homem ficou calado, mas aqui diz que vão reivindicar. Mas Senhor, não expulsamos demônios, fizemos milagres, profetizamos no teu nome. Mas haverá uma resposta, assim bem contundente: apartai-vos de mim, vós que praticais. Eu nunca vos conheci. São passagens que mencionam essa verdade. A parábola do joio e do trigo também traz essa verdade. Quando o Senhor menciona essa parábola, há uma tentativa de arrancar, mas não deixa isso, não pode arrancar o trigo junto, deixa crescer junto. Quando chegar naquele dia, haverá uma separação. Traz respostas também. A parábola do semeador também traz uma resposta. E eu queria mencionar essa aqui. Por favor, Lucas capítulo 8, tá? É o último ponto. Lucas capítulo 8. Como eu falei pela manhã, irmãos, são um percentual de 100% aqui, que envolve a quantidade de sementes. 25% caiu no caminho, 25% nas pedras, e 25% entre os espinhos. E aqui na explicação do Senhor, capítulo 8, versículo 14, é importante observar que a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem por algum tempo, é muito passageiro, e na hora da provação se desviam. Esta outra, no versículo 14, nós entendemos que é no decorrer do tempo. Há um tempo maior, que diz assim: aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram a palavra, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as riquezas, os deleites, os seus frutos não chegam a amadurecer. Ou seja, pessoas estão envolvidas em preocupações, em ambições e na busca de prazeres. E nós entendemos que são pessoas que podem estar na igreja. Porque, como diz aqui o versículo 15, a semente que cai em terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Estes frutificam com perseverança. Irmãos, os que rejeitaram o convite, nós temos aqui um grupo. Os que aceitaram o convite, nós temos aqui outro grupo. Os que não aceitaram sinceramente o convite. Nós não temos outra saída. O único caminho para Deus é Jesus Cristo. E o Senhor mesmo diz: aquele que vem a mim, eu não lanço fora. Se hoje você, assim, entendeu a mensagem, você percebeu talvez uma decisão que você precise tomar, outros, por outro lado, até foram renovados, o quanto são abençoados, porque aceitaram o convite do Salvador, podem ter o seu coração assim reforçado com muito mais gratidão. E eu digo, como nós falamos hoje pela manhã, irmãos, se nós professamos em Jesus Cristo como nosso Salvador, nós temos que praticar a nossa fé. Hoje na escola dominical, mencionei alguns textos práticos
aonde não podemos negligenciar. É para praticar isso? Vou praticar. Vai confirmar a minha fé, a minha salvação? Amém. Né? É para praticar isso? Quero, sim. Por que não? Né? Se eu sou uma pessoa negligente nas minhas devoções, não, eu quero essa intimidade. Eu quero demonstrar realmente essa comunhão com o meu Deus. Então eu diria assim que é muito prático. Se você crê que Jesus Cristo realmente te salvou, que Ele fez uma obra na tua vida, reaja. Faz o que tem que ser feito. Torne-se praticante da palavra e não somente ouvinte. Porque aquele que só ouve e não pratica está se enganando. Então, a palavra de Deus deve nos levar, tem que nos levar para frente. Não podemos estar brincando com coisa séria. Verdadeiramente não podemos. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. A igreja tem homens e mulheres capazes, tem os pastores que podem, assim, serem consultados. Não devemos ficar orgulhosos ou envergonhados. Não compartilha coisas que realmente assim tem te incomodado. Busca o aconselhamento. Temos homens capazes aqui, mulheres capazes. Não fique calado como o homem ali. Procure, de alguma maneira ou de alguma forma, estar vestido e revestido do grandioso amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer nesse momento pela oportunidade, Senhor. Obrigado, porque o Senhor mesmo é aquele que planejou a salvação, enviou o teu filho, Pai, para executá-la. Ao passo que o teu filho enviou o Espírito para aplicar esta salvação. Obrigado porque ela tem alcançado vidas nesta igreja. Vidas que têm, assim, verdadeiramente recebido o privilégio de sentar na mesa do banquete, Pai. Que o Senhor continue a fazer a tua obra nesta igreja, na vida de cada pessoa, e que possamos, Senhor, ser instrumento nas tuas mãos, para que no tempo de vida que o Senhor realmente nos conceda, possamos viver de maneira que te agrade, te servindo, Pai, de todo o coração. Muito obrigado. É no nome de Jesus, teu Filho amado, que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, pastor, eu peço licença aqui. Como nós estamos indo para Maués já, eu combinei com o grupo de louvor entoarmos um cântico. Um cântico que eu cantei no seminário, ainda na presença de pastor Fred. Como disse o apóstolo Paulo, eu não quero ser um tanto quanto... O pastor fala muito de morte. O apóstolo Paulo, ele disse que para alguns irmãos, olha irmão, não sei se vocês verão mais o meu rosto, né? Então vamos para Maués amanhã. Talvez é o meu rosto que não vai ser visto, ou o rosto de alguns irmãos. E eu queria cantar esse cântico aqui, me identifico muito, eu canto de todo o coração, porque inspira a verdade que aconteceu, assim como os irmãos também podem cantar de todo o coração. A paz de Deus, por favor. Quem souber cantar, por favor. Maravilhoso e sublime pra mim, sim, nunca me esquecerei. Dia glorioso em que Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. Oh, quão precioso amigo ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus
a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Há uma gloriosa morada no céu, que em breve minha será. Tudo porque nesse dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinas alcancei. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração.